Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, descrito pelo apóstolo João, no capítulo de número 1, versículos 43 ao 51. João, capítulo 1, versículos 43 ao 51. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, com André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu vou repetir o versículo 51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora estar na presença de Deus em oração. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estamos na Tua presença, com alegria transbordante em nosso coração, porque vamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem. Vamos ouvir, ó Deus, a poderosa palavra que o Senhor vai falar para cada um de nós. E neste sentido, ó Deus, nos ilumina, nos dá discernimento, nos concede, ó Deus, a capacidade de compreensão de tudo que vai ser falado a nós neste sermão. Que cada um de nós, ó Deus, estejamos com o coração aberto para receber de Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua longanimidade, a Tua benignidade, enfim, Senhor, a Tua pessoa, a Tua
mensagem. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema de hoje tem como título A Revelação do Portal para um Tempo Sem Fim. Vou repetir o título do tema de hoje. A Revelação do Portal para um Tempo Sem Fim. Neste texto base do sermão, que nós lemos em João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, Jesus arregimenta um grupo de discípulos para anunciar a palavra de Deus, anunciar a chegada do reino de Deus. E então, ele faz a este grupo a mais importante revelação para a humanidade. Jesus faz a esse grupo de discípulos, entre eles Filipe, André e Pedro, a mais importante revelação para a humanidade. E nesse instante, então, que nós vamos discorrer sobre este texto, esta revelação também está sendo realizada para nós neste momento. E, portanto, preste bastante atenção, não se distraia com absolutamente nada, porque esta mensagem é uma mensagem de vida, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem em que está em jogo a vida eterna, a sua vida eterna, a minha vida eterna. E nós vamos iniciar fazendo aqui vamos dizer assim, uma analogia com parte da sociedade que existe hoje com relação ao ceticismo da mensagem da cruz, da mensagem de Jesus. E nós vamos falar inicialmente sobre o ceticismo de Natanael, que, como estou a mencionar, também é um ceticismo de parte da nossa sociedade. Jesus, ele parte da Galileia, diz o texto. E no caminho, então, encontra-se com Filipe, da cidade de Betsaida. E conhecendo o coração de Filipe, Jesus o convoca para segui-lo em seu ministério. E Filipe segue a Jesus, sem nenhum ceticismo. Ou seja, sem nenhuma dúvida de que ali estava o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Filipe segue. E então encontra-se com Natanael. E a ele faz a majestosa revelação que encontrar o Messias revelado nas Escrituras, e especialmente revelado por Moisés na lei, e ainda mais pelos profetas, e até mesmo na doxologia dos Salmos. Este Messias, diz Filipe, era o Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael se mostra cético sobre a revelação do Messias. E com um certo desprezo, e por que não dizer, com um certo preconceito, e muito mais com incredulidade, ele diz: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe responde a Natanael: venha e veja. Isso quer dizer, experimente.
esta relação, primeiramente este conhecimento de Jesus e posteriormente uma experiência de relacionamento com Jesus. E portanto, nós temos que quebrar esta barreira que nos impede de chegar a Jesus, que é a incredulidade. E por que não dizer o preconceito? Porque as convicções e outros valores superam essa, vamos dizer assim, esta convicção de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o nosso Salvador, de que sem Ele não podemos viver. Sem Ele nós não podemos nos mover. Sem Ele não temos vida. Felipe disse a Natanael: vem e veja, venha e veja. E aqui eu conclamo a você que está neste momento acompanhando esta palavra: venha e veja quem é Jesus. Conheça este Jesus que eu estou a anunciar. E na sequência, tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento espiritual, metafísico, para que você venha a experimentar uma transformação real na sua vida. É a primeira mensagem a partir do ceticismo de Natanael. Diante deste ceticismo de Natanael com relação a Jesus, na sequência Jesus se encontra com Natanael e faz 3 revelações. 3 revelações na conversa que Jesus tem com Natanael. E creio neste momento que Jesus também vai fazer esta revelação a você. Que Ele vai tocar o seu coração e você vai entender que só em Jesus, só em Cristo Jesus, é que a sua vida pode ser mudada, transformada, restaurada. Natanael vai ao encontro de Jesus, diz a palavra. E ao aproximar-se dele, como já mencionei, Jesus faz 3 revelações, sendo 2 de ordem temporal, ou seja, revelações deste mundo, ou para este mundo, e uma revelação de ordem sobrenatural, que se estende a toda a humanidade, que se estende à minha pessoa e à sua pessoa. A primeira revelação de Jesus diz sobre a própria pessoa de Natanael. Porque Jesus diz: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Então Jesus aqui sondou o coração de Natanael. E apesar de entender que ele estava num estado de incredulidade, o coração dele era um coração bom. Era um homem que não era falso ou vivia de aparências. Jesus disse: Natanael, você é um israelita em que não há falsidade. E tenho a absoluta certeza que Jesus neste momento está a sondar o seu coração. E Ele entende o que você pensa, Ele entende o que você é, Ele sabe tudo sobre a sua pessoa, inclusive sobre o seu futuro.
Natanael pergunta a Jesus, depois que Jesus fala da sua pessoa, em que não havia falsidade no coração dele. Natanael pergunta a Jesus: de onde me conheces? De onde me conheces? É a pergunta que Natanael faz. E talvez você esteja agora a se perguntar: de onde ou como Jesus me conhece? A segunda revelação de Jesus, ele fala sobre esta questão do conhecer Natanael. Ele diz: eu o vi quando você, Jesus diz para Natanael, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Ao que declarou Natanael a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus falou, ou revelou, muito pouco sobre a pessoa de Natanael. Mas Natanael compreendeu que ali estava o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que é onipresente. Todo o universo está contido nele. E, portanto, é um Deus verdadeiro, o único Deus que te conhece em toda a plenitude, com completude. Pode ter certeza disso. Estas duas primeiras revelações são de ordem temporal, e Natanael parece maravilhado pelo elogio de Jesus à sua pessoa e também da revelação de onisciência do Senhor, de que ele, Natanael, estava debaixo da figueira antes de Filipe chamá-lo para ir ao encontro de Jesus. Em nossos dias, a maioria das pessoas, presta atenção nisso que eu vou falar. Em nossos dias, a maioria das pessoas só buscam e contemplam as bênçãos temporais, exatamente por não buscar o Deus revelado em Jesus. Eu vou repetir, porque esta é uma mensagem importante para mim, para você. Em nossos dias, a maioria das pessoas só buscam e contemplam as bênçãos temporais, por não buscar o Deus revelado em Jesus. Em outras palavras, as pessoas só buscam o atendimento da sua necessidade imediata, seja ela de ordem material, seja ela de ordem familiar, conjugal, financeira, e aí está incluso a questão material. E vão em busca do Deus histórico ou do Deus escrito em um texto para satisfazer esta ou aquela necessidade. Mas não busca o Deus revelado em Jesus. E aí vem a terceira revelação. E esta é a revelação central da palavra de Deus. Esta é a revelação mais importante para você que está neste momento acompanhando este sermão. A terceira revelação traz em seu bojo uma mensagem de ordem sobrenatural.
E esta mensagem sobrenatural, ela tem um alcance universal. Isso quer dizer, para toda a humanidade, de todas as épocas e de todas as gerações. Inclusos aí eu e você. Então preste atenção nesta mensagem. Isto quer dizer que esta revelação, ela não estava somente circunscrita à vida de Natanael ou dos discípulos de Jesus naquele instante em que ele falou. Não. Pois Jesus disse a Natanael, depois de fazer uma leve exortação da sua capacidade de crer, porque Natanael passou a crer em Jesus depois que ele disse que antes de se encontrar com ele, o tinham visto debaixo de uma figueira. E este parece ser um argumento frágil para alguém pôr a sua fé. Mas o que ocorre é que Jesus estava ali, diante dele, o Filho do Deus vivo. E quando se está diante do Filho do Deus vivo, o espírito humano testifica que ele é Deus, que ele é o meu e o seu Salvador. Jesus diz nesta exortação a Natanael: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. E agora vem a revelação sobrenatural, universal, para toda a humanidade. Quando Jesus diz: você verá coisas maiores do que essa. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade. Presta atenção. Jesus está dizendo: eu estou falando a verdade. Uma verdade absoluta. Quando diz: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos, céu aberto, olha a revelação, céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Jesus, de uma forma simples, faz a revelação. Aí vai ao encontro do nosso tema de hoje. A revelação do portal para um tempo sem fim. E a você hoje está sendo revelada esta mensagem. Um portal para um tempo sem fim. E este portal é para você ver, passar pelo portal e entrar para um tempo sem fim. E digo mais, para viver um tempo sem fim. Jesus diz que ele é o Deus Salvador e Senhor da humanidade, em outras palavras. Somente em Jesus podemos subir ao céu e nos encontrarmos com o nosso Pai eterno. Somente em Jesus podemos subir ao céu e nos encontrarmos com o nosso Pai eterno. Jesus disse para os seus discípulos: vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí está o portal sem fim. Aí está a revelação que vai mudar a tua vida, que vai te proporcionar uma vida eterna, que vai te proporcionar
a remissão dos pecados, o perdão dos seus pecados, a salvação em Cristo, para então contemplar este portal para um tempo sem fim, passar por ele e entrar no céu para viver eternamente com o Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 5 ao 6, diz: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Preste atenção nessa palavra. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Você não vai encontrar Deus a não ser na pessoa de Jesus. Eu o fortalecerei. Olha o que Deus está falando para você. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Entrega a tua vida a Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, porque além dele não há outro Deus. Isaías 45, 22, diz assim a palavra do Senhor: Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra. Olha aí a universalidade da salvação. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. E aqui eu quero falar um pouco sobre este portal da eternidade, que não é algo figurativo, mas real. É o portal para um tempo sem fim, em que Cristo revela para Natanael. E como está registrado na Bíblia Sagrada, segundo o que nós lemos em João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51, é revelado para você agora, conforme o tema do sermão de hoje, a revelação do portal para um tempo sem fim. Este portal para um tempo sem fim, ele já houvera sido revelado ao patriarca Jacó, tipificado por uma escada. Se não, vejamos. E aqui nós vamos fazer uma leitura de Gênesis, no capítulo de número 28, versículos 10 a 17. Presta atenção a este texto, a leitura deste texto, neste momento. E olha a relação que este texto tem com a revelação de Jesus a Natanael. Quando ele disse: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17 diz: Jacó partiu de Beceba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como o travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul.
Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Deus mostra a Jacó em sonho, ou em sonhos, uma escada. E nesta escada subiam e desciam anjos. O Senhor estava ali, ao lado de Jacó, fazendo esta revelação. E o Senhor então confirma a mesma promessa que fizera a Abraão, a Isaque e agora a Jacó. E o Senhor disse que iria cuidar dele. E creio eu que o Senhor está neste momento fazendo a revelação ao seu coração desta porta dos céus. Este ver, passar e entrar e viver eternamente. Portanto, Jacó teve um sonho no qual ele viu esta escada apoiada na terra e o seu topo apoiado no céu. E nela viu o anjo subindo e descendo. O Senhor estava ao lado dele e fez a mesma promessa que fizera a Abraão, Isaque e Jacó, como já mencionei. Que era de conceder aos israelitas a terra prometida e também fazer deles uma grande nação, modelo sacerdotal para as demais nações da terra. Jacó, ao acordar do sono, percebeu que o Senhor estava naquele lugar com ele, mas antes do sonho ele não sabia que Deus estava ali. Talvez antes deste sermão você não sabia que Deus está aí com você. E agora tem a absoluta certeza que Ele está. Porque é Ele que está revelando esta mensagem a você. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. Está te mostrando a porta dos céus. Está revelando o portal de um tempo sem fim para a sua vida. A vida eterna. Entrega então a tua vida ao Senhor Jesus. Jacó, depois de temer, se deu conta de que aquele lugar era a casa de Deus. Isto quer dizer que agora você tem que se dar conta de que o seu corpo, você por inteiro, é a casa de Deus, é o templo e habitação do Espírito Santo. E, portanto, admita e deixe o Espírito Santo presidir a sua vida, entrar na sua vida, habitar em você, para que a sua vida seja transformada, restaurada, para que você tenha toda a condição de contemplar, de vivenciar, experimentar o mundo sobrenatural. Jacó, ele se deu conta que Deus estava com ele e que ali era a casa de Deus. E que também a escada com os anjos que ele sonhara, que ele viu, os anjos subindo e descendo, tipificava a porta dos céus, porque ele fala isso. Jesus, depois de aproximadamente 1800 anos deste acontecimento com Jacó, deste sonho de Jacó, ele diz para Natanael que Deus estava ali com ele. E hoje, depois de 2000 anos,
Jesus está dizendo para você a mesma coisa que ele disse a Jacó, que ele disse a Natanael. Eu estou com você. Os anjos estão subindo e descendo. Tipificando então o Senhor Jesus como o único caminho para se chegar a Deus. Tipificando então o Senhor como a única porta que dá a entrada para o céu. Hoje, Jesus está manifestando a você que Ele é o portal para um tempo sem fim. Ou seja, para a salvação, para a vida eterna. Jesus está a te dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Saiba que sem Jesus não temos como chegar a Deus, pois Jesus é o Deus revelado na terra. Louvado seja o Senhor. João, capítulo 10, versículo 7 ao 10 diz: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 14, versículos 1 ao 6 diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus já preparou um lugar para você no céu, para uma vida eterna. E como está aqui na promessa que ele falou em João, ele vem buscar aqueles que creem nele, aqueles que creem no sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados, para a salvação e para a vida eterna. E quero terminar este sermão lendo um texto bíblico que coloca o Deus revelado em Jesus para nós. E não Deus revelado em o atendimento de uma necessidade. O atendimento da necessidade de uma bênção. Não. Eu quero falar para você que existe um Deus revelado em Jesus Cristo. E é este Deus que é o Deus pragmático. E é este Deus em que nós devemos buscar. Porque o reducionismo de Deus a atendimento de necessidades parece, ou vou até falar, melhor dizendo, não parece, é um pecado abominável ao Senhor. Reduzir um Deus tão grande, tão maravilhoso, cheio de amor, a um objeto ou um ídolo
de atendimento de necessidades. É o Deus revelado em Jesus que nós temos que conhecer. E as demais coisas serão acrescentadas. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 15 ao 24, diz: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Quando estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo na cruz é o suficiente para o perdão dos nossos pecados. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O autor da carta aos Hebreus nos conclama, então, a partir deste texto, a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero, tendo nosso corpo, alma e espírito lavados com a água pura, a palavra, o sangue de Jesus, porque foi pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que obtivemos o perdão dos nossos pecados, que obtivemos a salvação e a vida eterna. E a você que ouviu tudo isto, medite nisto, através da iluminação do Espírito Santo. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como sempre, nós só estamos na condição de te agradecer por esta revelação universal feita a toda a humanidade. E hoje, de modo particular, a cada pessoa que ouviu esta mensagem. E, portanto, eu suplico e invoco o teu nome. Cuida desta pessoa que hoje tomou a decisão mais sábia da sua vida, a de entregar o seu ser, corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. A este que pôde completar ou contemplar, melhor dizendo, nesta mensagem, o subir e descer dos anjos sobre o Filho do Homem, sobre Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Coloca, ó Senhor, no coração de cada um desejo ardente de viver segundo a tua palavra, de viver segundo o presidir do teu Espírito,
porque nós temos a confiança plena que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos seguros, rumando para um porto seguro, para a salvação e para a vida eterna. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O nosso muito obrigado por você que está a acompanhar de forma fidedigna, com a pontualidade e a assiduidade a este culto racional. Que Deus lhes abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém.